Olá, boa noite, a paz a todos, chegando para a leitura de um versículo da Palavra de Deus, em Provérbios, capítulo 28, versículo 14. Assim está escrito: Bem-aventurado o homem que continuamente teme, mas o que endurece o seu coração virá a cair no mal. Aqui nós encontramos um contraste estabelecido por Salomão na vivência dele, desfrutando da sabedoria que Deus lhe havia dado e, portanto, a sabedoria ela é muito mais útil para nós do que para o próprio Salomão. Com toda a sabedoria, ele ainda assim, nos seus últimos dias, não teve o mesmo cuidado do princípio. Mas nós que agora estamos diante das suas experiências, dos seus escritos, nós tomamos delas lições que ficaram gravadas ao longo da história, e isso vem nos despertar, abrir a nossa mente, abrir os nossos olhos, para que a gente caminhe com segurança, mas com prudência também e com muito cuidado. Então, neste provérbio do versículo 14 do capítulo 18, a primeira parte ele diz o seguinte: Bem-aventurado o homem que continuamente teme. Então, quem teme se livra do mal. O próprio Salomão deixou escrito no capítulo 16, versículo de número 6, o seguinte: Pela misericórdia e pela verdade se purifica a iniquidade, e pelo temor do Senhor os homens se desviam do mal. Então, o temor do Senhor é uma virtude necessária que vai contribuir para o bem da nossa vida. Porque o temor do Senhor é a instrução da sabedoria. O temor do Senhor livra o nosso coração de sofrer dores desnecessárias. Portanto, quando ele diz aqui, bem-aventurado o homem que continuamente teme, porque quem teme não se lança a qualquer coisa que apareça, qualquer novidade, qualquer atrativo, qualquer desejo ou deleite. Não é aquela pessoa que se deixa levar pelo instinto ou pela indução, mas ele observa tudo e, como há temor no coração, ele vai analisar se não há, naquilo que se apresenta, alguma coisa que pode ser prejudicial. Então, o que teme, ele primeiro observa e analisa. Por isso que ele diz que é bem-aventurado o homem que continuamente teme. Quer dizer, ele não se descuida em nenhum momento de temer ao Senhor. Porque ele sabe que, temendo ao Senhor, qualquer coisa que vier de natureza contrária, pelo temor do Senhor que há no coração dele, ele vai ser advertido, ele vai ser notificado, ele vai tomar ciência do que está por acontecer. E por temer ao Senhor, Deus não deixa que aquele que o teme venha a ter prejuízos, venha a cair no mal, venha a se embaraçar. Não, o comprometimento de Deus aqui, no temor que há no coração do homem, é que Deus o adverte, Deus o avisa, Deus mostra e coloca a pessoa em prontidão para ele observar e, com cuidado, tomar a melhor decisão possível. Por isso que Salomão disse, bem-aventurado, quer dizer, feliz, agraciado, realizado, satisfeito, é o homem que continuamente teme.
Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e que anda nos seus caminhos. Foi o que o salmista deixou escrito lá no Salmo 128. Ele deixou esta frase escrita, dizendo: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Então, quem teme ao Senhor, ele vai ter prazer em andar nos caminhos do Senhor. Por andar nos caminhos do Senhor, ele vai conhecer a palavra do Senhor. Conhecendo a palavra, ele vai desejar o que contém na palavra, o que a palavra promete. E para desfrutar o que a palavra promete, a condição é que ele seja temente ao Senhor, que ele tema ao Senhor. Jó, a Bíblia diz que ele era temente a Deus. Quantos homens foram tementes a Deus e por causa do temor do Senhor, eles se livraram de grandes embaraços e dificuldades, até mesmo de que a sua vida fosse ceifada. Pelo temor do Senhor, eles foram mantidos por Deus vivos, porque eles demonstraram este temor diante do Senhor. Mas a segunda parte diz o seguinte: mas o que endurece o seu coração virá a cair no mal. O temor, ele toca o nosso coração. É quando nós vamos fazer algo ou decidir qualquer coisa e nós percebemos, parece que um toque, um movimento no nosso coração que tira a nossa tranquilidade. Então, quando isto acontece, quem tem o temor ao Senhor, ele já entende que aquilo é algo perigoso. Então, como ele teme ao Senhor, ele já vai se precaver, não vai levar adiante, vai terminar por ali. Por quê? Quando a coisa vem da parte de Deus, quem teme ao Senhor sente segurança, paz, tranquilidade, convicção naquilo que está fazendo. Então o temor a Deus, ele serve para isso. Ele nos adverte quando coisa desagradável ou contrário à vontade de Deus está por acontecer e nós estamos no caminho. Se não formos avisados, nós poderemos caminhar para o lado errado. E a felicidade de ter o temor de Deus, de ser temente a Deus, é que Deus não permite que algo nos aconteça sem que Ele nos avise. Então, pelo temor do Senhor, nós somos avisados e nós somos advertidos sobre o mal e nós não passamos pelo mal. Nós desviamos, nós passamos de largo. Por quê? Porque há temor no coração. Quando não há temor no coração, a pessoa diz: não, eu vou por aqui e ninguém vai me impedir. É como está escrito aqui. Ele endurece o coração, ele endurece a cerviz e diz: é por aqui que eu vou e pronto. Como que se ele próprio ordenasse os caminhos dele e soubesse aonde queria chegar. Quando, na verdade, nós não sabemos nada. Quem nos conduz é o Senhor. Nós somos guiados pelo Senhor. A cada dia há algo novo de Deus para a nossa vida. E quando nós vivemos em temor diante do Senhor, nós somos bem-aventurados, porque estas coisas boas Deus faz acontecer na vida dos que o temem. Deus abençoe Suelen. Na vida dos que o temem. Então é muito importante nós atentarmos bem para a palavra de Deus. Por que é que em vários textos da palavra do Senhor está sempre se falando o valor ou o dever de temer ao Senhor? É justamente por conta disso, porque quem teme ao Senhor, ele não vai ser enredado, ele não vai ser enganado, ele não vai ser manipulado. Quem teme ao Senhor, ele sabe a quem obedecer e sabe a quem colocar o domínio da sua vida para deixar-se conduzir. Mas o que endurece o coração virá cair no mal. Aquele que não presta atenção, que não obedece
as advertências, os avisos que vêm da parte de Deus e não se deixa guiar pelo Senhor, diz-nos aqui, ele se endurece e por se endurecer, ele virá a cair no mal. Ele vai perder a sintonia com Deus, ele vai perder a direção, ele vai perder o discernimento, ele não vai apurar as coisas conforme devia e, portanto, ele vai cair no mal. Aqui no capítulo 29 de Provérbios, o versículo 1 diz, o homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, será quebrantado de repente sem que haja cura. Repreender é receber uma advertência, é receber um sinal. É isso que nós recebemos quando nós estamos para fazer alguma coisa que não é agradável a Deus. Nós sentimos aquele toque, nós recebemos aquele manifestar de Deus na nossa vida que nos incomoda, nos inquieta. E quando nós somos incomodados e inquietos por alguma coisa que está diante de nós e nós estamos a participar, o melhor a fazer, por haver temor no nosso coração, é se afastar, é mudar a direção, é não forçar a barra, porque nós não temos força suficiente para vencer certas coisas. Por isso que Deus nos orienta e nos mostra por onde nós devemos caminhar. E se nós caminharmos de acordo com a orientação ou toque que Deus der ao nosso coração, por haver em nós temor a Ele, nós seremos bem-sucedidos. O mal não vai nos visitar. Os nossos pés não vão escorregar. Os nossos olhos não vão derramar lágrimas amargas. Não, porque nós estamos sendo orientados, avisados e guiados pelo Senhor para não incorrermos em erros ou dificuldade. Mas quem endurece o coração, quem se mostra autossuficiente, com certeza ele vai cair no mal. Porque o mal é feito de emboscadas. Ele não se apresenta mal como é. É uma emboscada que vem, uma oferta, é um atrativo, é algo aparentemente belo, desejável, e quando a pessoa se dá conta, ele já está enlaçado, ele já está enredado por aquele caminho e caiu no mal. Então, quem endurece o coração virá a cair no mal. Nós encontramos aqui no capítulo 23 de Provérbios, o versículo 17, diz assim, não tenha o teu coração inveja dos pecadores, antes, sê no temor do Senhor todo dia. Quer dizer, em todos os dias nós devemos sempre viver diante de Deus no temor do Senhor e não permitir que o nosso coração venha ter inveja ou desejar o que os pecadores têm. Porque se a inveja dominar o nosso coração, nós estamos desviados do temor do Senhor. Então, quando há temor de Deus, a inveja não vai encontrar lugar. Nós não vamos desejar nada que seja dos pecadores. Porque nós somos considerados, à luz da Bíblia, justos, chamados pelo Senhor para viver e praticar a justiça. Como é que nós podemos desejar para nós práticas que são comuns dos pecadores que não temem ao Senhor, que não o conhecem? Não podemos viver desta forma. É impossível querer agradar a Deus vivendo de forma contrária àquilo que agrada a Deus. Então aqui ele está dizendo, não tenha o teu coração inveja dos pecadores, antes sendo o temor do Senhor todo o dia. Veja o que Paulo escreveu na Epístola aos Romanos, o capítulo 2, o versículo 5. Ele escreveu o seguinte, mas, segundo a dureza do teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juiz de Deus. Então isso aqui é para quem? Isto aqui é para esta segunda parte, que diz aqui, o que endurece o seu coração virá a cair no mal.
Então aqui está, aquele que, pela dureza do coração impenitente, que não se curva diante de Deus, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Bem como no capítulo 11, o versículo 27 também aqui de Romanos, está escrito assim. Romanos 11 e 20. Está bem, pela incredulidade foram quebrados. Então, falando aqui dos judeus, eles foram quebrados pela incredulidade, ou seja, pela dureza de coração. A incredulidade se estabelece quando há dureza no coração. Então, pela incredulidade, eles foram quebrados. Então, observe já a diferença de quem teme ao Senhor. Porque diz, bem-aventurado o homem que continuamente teme. Então, quem teme estará sendo protegido, guiado, conduzido pelo Senhor. O temor é como um muro que o protege, que o livra de desvios, que o livra da prática do mal, que o livra de se deixar levar pelas coisas que aparentemente podem parecer desejáveis, mas quem teme ao Senhor tem também discernimento. E o discernimento traz a origem daquilo que está querendo tomar lugar do nosso coração. Então, pelo temor do Senhor, nós temos discernimento, nós temos sabedoria e nós temos graça de Deus para resistir todas estas coisas aparentemente belas e boas, mas que vão nos fazer mal. Então, pelo temor do Senhor, nós conseguimos sair fora da influência destas coisas ruins. E aí somos considerados por Deus como bem-aventurado. Por quê? Porque o temor faz com que nós vivamos na presença de Deus, com os ouvidos abertos, com o coração disposto para ouvir e obedecer à orientação de Deus para a nossa vida. Coisa que não acontece com aquele que endurece o seu coração. Endurecer o coração vira uma pedra. Perde a sensibilidade, perde o discernimento, perde a visão, perde a graça, perde a sabedoria, perde tudo. E vai agir como bruto. Por quê? Insensível. Perdeu a sensibilidade, perdeu tudo. Então diz aqui, o que endurece o coração, porque o coração, ele é para ser sensível. Quando se fala de coração, fala-se de sensibilidade. Então, se endurece o coração fica empedrado, ele vira pedra. Então, perde a sensibilidade. E um coração endurecido em pedra não avisa nada, não dá nenhum sinal, e a pessoa segue por aquele caminho e vai terminar caindo no mal. O que Deus disse para o povo de Israel, disse, eu vou tirar o coração de pedra de vocês e vou colocar um coração de carne, e dentro deste coração de carne eu vou colocar o meu espírito. Então veja, o Espírito de Deus só pode ser colocado dentro de um coração de carne, ou seja, dentro de um coração sensível. Jamais ele será colocado dentro de um coração de pedra, ou seja, um coração insensível. Por não ter o Espírito Santo no coração endurecido, no coração de pedra, é que eles vêm a cair no mal, eles vêm a andar pelo caminho errado. Mas havendo a sensibilidade do coração, o Espírito de Deus toca ali, e aquele que teme ao Senhor, ele realmente obedece toda a advertência de Deus, porque ele sabe que tudo isto é para o seu bem, é para o meu bem, é para o seu, é para o nosso bem. Então nós precisamos ter o nosso coração temente a Deus. Mas para que haja temor, nosso coração tem que ser sensível às coisas de Deus. Porque se o coração nosso se embrutecer e se endurecer,
e darmos vazão à incredulidade, o temor não vai estar presente. O temor não vai fazer parte da nossa vida de um coração endurecido. Mas se é um coração sensível, lá haverá o temor de Deus. Porque o temor de Deus, ele vem aonde ele pode ter atuação, onde ele pode operar. Num coração endurecido, insensível, o temor de Deus não vai ter nenhuma finalidade ali. Ele nem se achega. Mas num coração sensível diante de Deus, o temor de Deus está ali. E é feliz quem tem o temor de Deus no seu coração, porque ele tem um recurso a mais, uma ajuda a mais, um sinal a mais da parte de Deus para ele observar bem o caminho por onde está e as coisas que vêm ao seu encontro, para que ele tome ciência das coisas corretamente. E o temor do Senhor vai fazer com que a pessoa viva em submissão a Deus, sempre buscando uma orientação, uma direção, uma confirmação de Deus para a vida. O temor faz-nos viver na dependência de Deus. E feliz é o homem, a mulher, que vive na dependência de Deus, porque Deus sempre se mostrará solícito, pronto, disposto a operar, a manifestar o seu poder, a revelar-nos a sua vontade e mostrar o caminho por onde nós devemos seguir. E quando nós estamos nesta condição, nós vamos ser bem-aventurados, vamos ser bem-sucedidos, não vamos tropeçar, não vamos cair, não vamos sair fora da proteção de Deus. Vamos continuar debaixo da potente e gloriosa mão de Deus, que nos guardará e nos livrará de todo o mal. Então observe, bem-aventurado o homem que continuamente teme. É feliz o homem que teme ao Senhor. Ele é bem-aventurado. Que eu e você sejamos bem-aventurados diante do Senhor e nos poucos anos que temos aqui por esta terra, em comparação com a eternidade que nos é prometida, que nós possamos viver calcados pelo temor ao Senhor, dirigidos por este temor, e nunca permitir que o nosso coração se endureça, que nós venhamos a bater o pé em decisões que não temos apoio do Senhor, mas que Ele nos ajude a sempre sermos submissos à sua vontade e obedecer. Quando houver um sinal de Deus de que algo não é bom, rejeitemos. Não permitamos que aquilo entre no nosso coração. Busquemos a comunhão com o Senhor e Ele certamente vai nos mostrar um caminho brilhante, um caminho excelente, um caminho de luz, um caminho de vitória. Então, é importante temer ao Senhor. Quem teme ao Senhor está na conta dos felizes que vivem sobre a terra. Bem-aventurado é feliz. Então é feliz quem teme ao Senhor. Quem não teme ao Senhor não tem felicidade. Mas quem teme ao Senhor, à luz da palavra, ele é feliz, ele é bem-aventurado, ele é realizado, ele é direcionado pelo Senhor para o caminho do bem. Vamos analisar a nossa conduta neste ponto e vamos observar se algo vem a nós e o nosso coração se fecha, já entendemos aí, pelo temor a Deus, que aquilo não é bom para nós e nós precisamos lançar fora. Do contrário, se algo vem ao nosso coração e aquilo estabelece paz e alegria no nosso coração, tenhamos a certeza de que ali há um direcionamento de Deus para a nossa vida. São sinais que nós precisamos aprender na nossa vivência com Deus para não viver cego a vida toda. Então, o temor ao Senhor, ele abre os olhos, não os físicos, mas os olhos do nosso entendimento, os olhos que Paulo chama do nosso coração. Mas coração tem olho? À luz da Bíblia, espiritualmente, sim. Então, nós precisamos pedir que os nossos
o nosso coração esteja bem atento naquilo que se apresenta diante de nós e que possamos trilhar pelo caminho do temor do Senhor. E aí vamos permanecer firmes e fiéis até o fim. Querendo Deus, amanhã retornaremos.